Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma manhã de estudos com os componentes curriculares Língua Portuguesa e Arte. Então, sejam bem-vindos, que vocês estejam com muita vontade de estudar, de aprender, de fazer as atividades propostas e que toda dúvida que vocês tiverem, nos procurem no PV, no WhatsApp, mas não deixem de realizar as atividades, ok? Então, o tema da nossa aula de hoje é Paulo Freire. Vocês sabem quem foi Paulo Freire? Quais as suas contribuições para a nossa sociedade? É sobre isso que nós falaremos hoje. Então, qual o objetivo da nossa aula? Conhecer Paulo Freire, sua vida e sua obra, para valorizar suas imensas contribuições para a educação e igualdade social dos mais pobres da sociedade brasileira e de sociedades de outros países do mundo. Então, vamos começar entendendo Paulo Freire a partir da sua infância. Paulo Régulos Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 na cidade de Recife, capital de Pernambuco. Filho, junto com seus dois irmãos e uma irmã, de um pai, de um policial militar e de uma dona de casa. Paulo Freire ficou órfão de pai aos 13 anos. Então, esse é um fato triste da infância, do início da adolescência de Paulo Freire, não é? A perda do seu pai aos 13 anos de idade, ou melhor, a perda de seu pai quando Paulo Freire tinha 13 anos de idade. Início da vida profissional e primeiro casamento. Sua educação inicial contou com o ingresso no Colégio Oswaldo Cruz, em Recife, por meio de bolsa concedida pelo diretor. Mais tarde, Freire tornou-se auxiliar de disciplina e, após formação, professor de língua portuguesa. Então, Paulo Freire iniciou seus estudos nesse colégio, no Colégio Oswaldo Cruz, por meio de uma bolsa de estudos. O que isso significa? Ele estudava de graça, porque a família dele não tinha condições de pagar. Só que ele foi tão bom aluno que ele logo se tornou auxiliar de disciplina e, depois da sua formação, professor de língua portuguesa, nessa mesma escola. Em 1943, ingressou no curso de Direito da Universidade de Recife e, em 1944, casou-se com sua primeira esposa, a professora Elza Maria Costa de Oliveira. Casamento que durou até o falecimento de Elza em 1986. Em 1947, Freire foi nomeado diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria, iniciando um trabalho com a alfabetização de jovens e adultos carentes e de trabalhadores da indústria. Então, aqui nós temos a fotografia da primeira esposa de Paulo Freire. E aqui, gente, nós temos Paulo Freire trabalhando já com a educação de jovens e adultos. Então, esse foi um dos primeiros trabalhos de Paulo Freire, quando ele se dedicava a ensinar jovens e adultos a ler e a escrever. Percebam como era diferente a organização da sala de aula dele, não é? Ao invés de aquelas carteiras em fila indiana, onde uns alunos ficavam atrás dos outros, ele optava por essa disposição em círculo. Então, ficavam todos em círculo, alunos e professores, e todos aprendiam uns com os outros, porque o círculo ele representa a igualdade. Quando você está em círculo, significa que um não é melhor ou sabe mais que o outro, mas que todos estão em colaboração contínua. Aqui nós temos a imagem de um dos alunos de Paulo Freire, olha só, com o filhinho no colo, um homem adulto já, que está aprendendo a ler. Então, percebam que eles aprendiam a ler através de palavras relacionadas ao contexto do trabalho deles. Então, a palavra que tem lá em cima é tijolo. A partir da palavra tijolo, das sílabas que compõem essa palavra, Paulo Freire ensinando as pessoas e também ia falando sobre o trabalho delas, sobre as condições injustas, os salários baixos, sobre a opressão que as pessoas sofriam no trabalho, que não era certo um patrão maltratar um empregado. Então, isso ia despertando nas pessoas não só o fato de ler e escrever,
mas também essa conscientização política e social. Eles começavam a se questionar: será que os meus direitos são negados? Será que os meus direitos deixam de ser atendidos? Será que o que eu ganho é justo? É proporcional ao trabalho que eu desenvolvo? Então, esses é, eram objetos de conhecimento na aula de Paulo Freire. Paulo Freire criou um método que possibilitava a alfabetização de jovens e adultos em cerca de 40 horas. Então, em apenas 40 horas, Paulo Freire conseguia ensinar uma pessoa a ler e a escrever. O método desenvolvido por Paulo Freire inspirou o Plano Nacional de Alfabetização, que começou a ser encabeçado pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, ainda no governo de João Goulart. A experiência de Angicos causou alvoroço na cidade. Então, quando o método de Paulo Freire foi descoberto, ele foi convidado a trabalhar no governo, para que ele ensinasse isso a outros professores e cada vez mais as pessoas, os brasileiros, eles fossem alfabetizados. Então, por que esse método de Paulo Freire foi tão revolucionário? Porque na época, gente, as pessoas que não eram alfabetizadas, elas não podiam votar. Então, só as pessoas ricas que frequentavam a escola votavam e escolhiam os nossos governantes. E esses governantes, por sua vez, eles só atendiam a essas pessoas mais ricas. Então, eles não consideravam os direitos dos mais pobres, certo? Então, quando Paulo Freire começou a ensinar as pessoas pobres a ler e escrever, essas pessoas começaram a votar, elas tiveram o direito de votar. E isso incomodou bastante aos mais poderosos do país, certo? Tanto que o seu programa de alfabetização foi cancelado e ele foi preso e exilado. O que é ser exilado? É você ser obrigado a viver fora do seu país de origem. Então, as pessoas, através desse método de Paulo Freire, elas passavam a entender as relações injustas de trabalho e a reivindicar seus direitos. Então, isso não agradou os governantes, o método de Paulo Freire foi cancelado e ele foi exilado. O método de ensino, como eu já falei para vocês, ele se baseava em 12 a 15 palavras apenas, que continham todos os fonemas da língua portuguesa. A partir dessas 12 palavras, Paulo Freire conseguia fazer com que as pessoas soubessem ler e escrever. E essas palavras eram todas retiradas do contexto de trabalho das pessoas. Por exemplo, tijolo, barro, trabalho, labuta, telha. Ele usava essas palavras para poder ensinar as pessoas a ler e a escrever. A disposição das pessoas em círculo na sala, como eu já falei para vocês,